Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Com vocês, professor Rodrigo Cesário. Hoje, dando continuidade à nossa teoria de geometria analítica. Na nossa última aula, eu falei com vocês, iniciei falando sobre aquela teoria de pontos, né? A analitização de pontos no sistema cartesiano ortogonal. E a gente foi seguindo, falando até sobre o ponto médio e a ideia de simetria de um ponto em relação a um outro ponto. Hoje, a gente vai continuar falando um pouco sobre essa ideia envolvendo pontos, né? Agora vamos pensar pontos que seriam necessariamente notáveis na geometria plana, e hoje a gente vai estar trazendo isso para a geometria analítica. Um ponto que é específico é o nosso baricentro, né? Aquele ponto notável que a gente está acostumado, que é o ponto de encontro entre as medianas. Pois bem, hoje a gente vai começar a identificar como eu poderia representar as coordenadas desse ponto, do ponto baricentro, num sistema analítico. Vamos pensar o seguinte, então, vamos relembrar rapidamente que conceitos importantes para que a gente possa chegar até a conclusão dessas coordenadas. Vamos pegar aí, então, um triângulo. Um triângulo ABC. Bom, e a gente sabe que o baricentro desse cara, já vou afirmar para vocês as coordenadas, a gente vai chegar até a conclusão disso. Vamos marcar então aqui o baricentro. Eu vou tentar definir aqui a mediana, as três medianas, para poder centrar o ponto médio, no caso, o baricentro. Tá aqui, eu não preciso marcar mais a terceira, duas medianas, a interseção delas já garante pra gente o baricentro, então aquele cara ali, aquele pontinho que eu vou marcar de G, ele vai ser o meu baricentro. Agora vamos supor que a gente está trabalhando no sistema cartesiano ortogonal, então cada um dos pontos tem que ter coordenadas. Então vamos pensar o seguinte, vamos colocar lá as minhas coordenadas. Coordenadas do ponto A, x, A, y, A. Coordenadas do ponto B, x, B, y, B. Coordenadas do ponto C, x, C, y, C. E a do ponto G, vou chamar de x, G e y, G. Pronto. Está aqui todo o nosso sistema de coordenadas gerado. E aí eu vou afirmar para vocês que a coordenada desse rapazinho aqui, do baricentro, ele pode ser representado pela média aritmética das coordenadas dos outros três pontos desse nosso triângulo. Então, vou poder afirmar que o meu G, que é definido por xg e yg, vai ser caracterizado por, aí eu vou colocar assim, xa mais xb mais xc dividido por 3, e o outro ya mais o yb mais o yc dividido por 3. Esse daqui acaba sendo a coordenada, né, no caso as coordenadas, representativa do meu baricentro. Bom, vamos tentar entender como é que a gente vai chegar a essa dedução clara para ficar bem tranquilo. Deixa eu melhorar só isso daqui, para ficar mais uma visualização melhor. Porque a gente vai chegar com a ideia teórica nele. Então vou colocar assim só o ponto x, g e o yg, que a gente já sabe que vai ser o baricentro. Ele vai ser xa mais o xb mais o xc dividido por 3 e o ya mais o yb mais o yc dividido por 3. Agora ficou um pouquinho melhor.
Pronto. Vamos, então, entender como que a gente chega nessa ideia daqui formulada já no final. A gente sabe da geometria plana, e aí, novamente, né, a gente não vai conseguir, óbvio, tem conceitos da geometria analítica que são necessárias às ideias da geometria plana. Na verdade, facilitam a compreensão às ideias da geometria plana, mas o que a gente está fazendo, que é analitizar, jogar esses pontos no sistema cartesiano ortogonal, já é um conceito da geometria analítica. A gente vai lembrar lá da geometria plana o seguinte, que a distância de um vértice até o baricentro é sempre o dobro da distância do baricentro até o ponto médio. Então eu vou marcar aqui o ponto médio, vou chamar esse cara de ponto M. Também vou dar as coordenadas dele. Chamar de x do G, y, x do M e y do M. Pronto. Coordenadas no meu ponto M, lembrando que o ponto M é o ponto médio do lado BC, já que a gente está trabalhando com a M sendo a minha mediana. Bom, como eu disse, a distância do vértice até o baricentro é 2 vezes a distância do baricentro até o ponto médio. Então eu vou poder afirmar que se esse cara aqui for igual a x, esse cara vai ser igual a 2x. Então, vou poder escrever de forma bem individualizada aqui, ó, que o AG é igual a 2 vezes o GM. E esse cara ali vai ser importante para a gente poder seguir, porque vai ser a partir dele que eu vou conseguir comprovar isso daqui no final. Vamos ver por quê. Bom, como eu disse, eu estou afirmando que o AG é igual a 2 vezes o GM. Só que o AG é em termos de distância. A gente viu isso na nossa última aula, distância entre pontos. Então, eu estou afirmando que a distância desse ponto a esse ponto é o dobro da distância desse ponto a esse ponto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso aqui assim, ó, que a distância de A até G vai ser igual a 2 vezes a distância de G até M. Então, vamos escrever isso em termos analíticos. A gente já sabe o que vai ser a distância entre dois pontos, eu já tenho as coordenadas desses pontos. Então, eu vou falar o seguinte, que a distância de A até G eu vou escrever como sendo a variação, vou botar então do x do A menos o x do G ao quadrado, mais variação do y do A menos o y do G ao quadrado. Vai ficar assim. E isso daqui vai ser igual, vou botar aqui para baixo, a 2 vezes a raiz quadrada da mesma coisa. Agora a variação do G menos a variação entre o G e o M. Então vai ficar então do x do G menos o x do M ao quadrado mais o y do G menos o y do M, isso ao quadrado. Vai ficar assim, essa nossa equaçãozinha gerada. Fala o seguinte, aplica o quadrado em ambos os lados, para a gente poder cancelar essas nossas raízes, e aí esse 2 vai virar 4. Então, eu vou ter desse ladinho aqui, ó, o quadrado de xa menos o xg, mais quadrado de xa de ya menos o yg. E aí, do outro lado, eu vou ter 4 vezes, e aí, esse cara aqui todo, já essa solta, vai ficar logo assim, o xg menos o xm ao quadrado, mais o 4 vezes o yg menos o ym ao quadrado. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou jogar todo esse cara para esse lado aqui. E aí eu vou obter o xa menos o xg ao quadrado e eu vou unificar, tá? Eu vou unificar esse cara com esse carinha aqui, ó. Vai ficar assim, menos o 4 vezes o xg menos o xm ao quadrado. Vai dar a mesma coisa, vai ficar esse cara aqui mais o ya menos o yg ao quadrado menos o 4 vezes o yg menos o ym ao quadrado igual a 0. Foi onde a gente chegou. Ou seja, eu estou com essas minhas, vou marcar aqui para a gente observar, eu estou com essas operações aqui, ó, que são bem específicas para a gente poder trabalhar. Por que isso?
Porque todas elas são quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos não tem como ser negativo. Esse cara obrigatoriamente é positivo, esse cara obrigatoriamente é positivo, esse é positivo e esse é positivo. No caso, cada uma dessas parcelas. Só que aí observa que por que eu unifiquei esses termos? Porque a gente apenas chega a duas possibilidades para que esse de caso aqui seja um zero. Porque se quadrados perfeitos, obrigatoriamente, não podem ser negativos, como é que um cara vai cancelar com o outro? Então, a gente só tem como ter, de fato, essas operações acontecendo. Mas como assim, Cesário? Observa o seguinte, que ou todas essas parcelas são zero, então esse é zero, esse é zero, esse é zero, esse é zero, para dar tudo zero, já que são quadrados perfeitos. E aí, quando você coloca esse cara igual a zero, exemplo, esse cara sendo igual a zero, aí você vai ter que o xa menos o xz é igual a zero, então o xa vai ser igual ao xg. Está falando que um vértice de um triângulo vai ser igual ao baricentro dele, o que não faz o menor sentido. Então já descarta essa possibilidade de cada uma dessas parcelas serem iguais a zero. Agora vamos para uma próxima possibilidade. Vamos supor então que cada uma dessas nossas diferenças aqui, ó, sejam nulas, como se eu estivesse afirmando que esse cara menos 4 vezes isso daqui está dando zero, como se eu estivesse afirmando que esse cara menos 4 vezes isso daqui estivesse dando zero também. É uma possibilidade. Então eu vou ter aqui um jogo de sistemas. Estou fazendo isso, óbvio, porque eu estou trabalhando com esses caras das mesmas coordenadas, x, x, y e y. Mas, Cesário, eu poderia misturar? Poderia, mas para o sentido do nosso problema, não teria, na verdade, sentido. Então, daqui, eu vou poder confirmar o seguinte. Na primeira ideia, que o xa menos o xg, isso ao quadrado, menos 4 vezes o xg menos o xm ao quadrado, vai ser igual a zero. Então, eu já vou trabalhar esse cara, depois a gente analisa o outro, que vai ser análogo a esse daqui. Observa que eu posso jogar esse quatrinho aqui, já ao quadrado, para dentro. Então, eu vou ter o seguinte, que o xa menos o xg ao quadrado, menos, a hora que eu vou fazer, vai ficar o seguinte, o 2xg menos o 2xm ao quadrado, e isso vai ser igual a zero. Joguei esse rapazinho lá para o outro lado, vai ficar positivo. Então, eu vou ter que o xa menos o xg, isso ao quadrado, vai ser igual a 2xg menos 2xm ao quadrado. Vou aplicar aqui a raiz quadrada em ambos os lados, a ideia modular vai se manter. Então, eu vou ter que o xa menos o xg é igual a 2xg menos 2 vezes o xm. Bom, daqui que eu vou poder afirmar, joga esse xg para lá e esse 2 vezes o xm para cá. Deixa eu apagar aqui. Acho que dá para usar esse pedacinho daqui, ó. Fazendo isso, eu vou obter que o meu 3xg vai ser igual, joguei, ó, esse cara para lá e esse cara para cá. Vai ficar, então, o valor de xa mais 2 vezes o xm. Mas, Cesário, você não falou pra gente na nossa última aula que o xm é a coordenada do ponto médio entre dois pontos. Falei. Não falei também que isso vai ser a média aritmética entre as coordenadas de x e de y. Disse, então, que o meu, vou botar assim, xm equivale ao x, ponto médio entre b e c. Então, equivale ao xb mais o xc por 2, e o ym equivale ao yb mais o yc sobre 2. Então, o xm, como eu estou trabalhando com coordenadas em x da nossa abscissa, substitui o xm por o valor de xb mais xc dividido por 2. Então, vai ficar assim, ó, 3xg igual ao xa. Aí vai ficar mais 2 vezes esse cara. O 2 vai cortar com 2. Vai ficar sobrando pra gente só o xb mais o xc. Opa, passou o 3 dividindo. O xg vai ser igual ao xa mais o xb mais o xc dividido por 3. Exatamente aquilo, ó, que a gente propôs no início. Então, a gente conseguiu trabalhar aqui uma ideia muito algébrica, que é a relação de quadrados perfeitos, para conseguir chegar até essa dedução. Na maioria das vezes, vocês veem isso em alguns materiais, os caras usam a ideia de semelhança triangular, exemplo. Essa própria figura aqui já representa isso, ele liga esse ponto nesse, e ele vai falar que esse cara é a base média desse, ele começa a trabalhar a relação de semelhança triangular, mas gerando também o conceito que é o próprio da geometria analítica,
o sistema de coordenadas, tá? Bom, dá para perceber que a ideia desse cara vai ser a mesma coisa que vai gerar, né? Tu vai perceber que o y do g vai ser também a média aritmética entre esses elementos. Perceba que a única opção que você vai ter como trabalhar vai ser essa, ou óbvio, se você por acaso jogar isso com isso daqui. Como o XA, XG e o XM são todos números reais, você poderia fazer isso, não é nenhum problema. Mas para a gente trazer para um sentido real da nossa ideia, eu unifiquei apenas as coordenadas de abscissas e as coordenadas de ordenadas, tá? Isso é basicamente uma ideia vetorial que vocês costumam utilizar, que acaba sendo muito mais rápido do que o que eu fiz. Mas como a gente não vai ver agora vetores, a gente está falando simplesmente do conceito analítico. Beleza? Vamos seguir então, vamos falar sobre a ideia gerada depois das coordenadas do baricentro. A gente começa a pensar aquilo que é a finalização da teoria de pontos, que é basicamente uma transição de teoria de pontos para a teoria das retas dentro da geometria analítica, que é exatamente a condição de alinhamento ou colinariedade entre três pontos. Então vamos pensar o seguinte. Vou botar aí colinariedade entre três pontos. A palavra colinariedade, galera, ela vem aí da ideia de linear, tá? Então, quando você fala que pontos são colineares, significa que eles pertencem a um mesmo segmento de reta ou uma mesma reta. Então, quando eu defino colinariedade entre três pontos, eu estou afirmando que esses três pontos pertencem a uma mesma reta. Então, eles estão definindo para a gente essa estrutura. Vou fazer aqui uma reta e vou marcar três pontos nessa reta. Olha lá. Então, eu tenho esses meus três pontos, A, B e C, com as suas respectivas coordenadas, que a gente não precisa colocar aqui agora, mas que a gente vai perceber que, se eles são alinhados, obviamente, a gente vai definir essa classificação como sendo pontos colineares. E aí, na geometria analítica, que também vem lá da teoria de vetores, a gente consegue chegar a uma conclusão bem lógica sobre como eu posso identificar algebricamente quando três pontos estão alinhados, ou seja, quando esses três pontos são colineares. E aí a gente vai usar aquela teoriazinha básica lá de determinante, regra de Sarri, para conseguir chegar até essa conclusão. A gente vai falar o seguinte, primeiro de tudo, eu vou definir as minhas coordenadas aqui. Vou chamar então a coordenada de A, mesma coisa, tá? Basicão, x do A, y do A, o do B, x do B, y do B, e o do C, x do C, y do C. Tá? Então, esses meus três pontos aí com as suas respectivas coordenadas. E aí eu vou afirmar que esses três pontos, de fato, vão ser ditos colineares se por acaso isso daqui acontecer. Se eu tiver isso daqui, XA, YA, 1, XB, YB, 1 e o XC, YC, 1. E esse cara dando 0.
vocês bem lembram que isso daqui é determinante, né? Para muitas pessoas acabam utilizando aí a regra de Sarri para conseguir chegar até essa conclusão. E aí você vai ter que XA, YA, XB, YB, XC, YC são todos números reais. O que significa que quando você aplica o determinante nesse cara aqui e ele dá zero, você vai garantir a você que esses 3 pontos são pontos colineares. Vamos analisar aqui rapidamente então um exemplo para a gente poder conseguir ficar com tranquilidade. Vou pegar aqui um exemplozão básico. Onde eu quero a identificação se os 3 pontos que eu vou colocar aqui são colineares. Quero saber se esses 3 pontos aí são colineares. Então, vamos confirmar isso. Vamos ver se são ou não. Mesmo esquema, a gente vai colocar nesse formato aqui matricial. Então, vou colocar os meus pontos então. Ponto A, 1, 2, ponto B, 0, 4, ponto C, 2 e 1. E aí, 1, 1 aqui no restante. Bom, vou fazer agora a regra de Sarri. A gente poderia resolver isso de várias formas distintas, mas como a gente não está trabalhando aqui a ideia matricial, a ideia de determinante, eu vou fazer por aquele jeito que é o modelo que se utiliza nos materiais didáticos e assim por diante, que é a regra de Sarri. Como é que a gente faz isso mesmo? A gente repete as 2 primeiras colunas aqui ao lado. 1, 0, 2, 2, 4 e 1. E aí, fazendo isso, eu vou fazer aquela aplicaçãozinha. Vou botar aqui de outra cor. Que é a multiplicação dessas diagonais que acabam surgindo aqui. Nesse sentido, você vai manter o sinal. A gente vai colocar aqui, então. Nesse sentido, você vai manter o sinal. Então, vai ficar 1 vezes o 4 vezes o 1, que vai dar 4. 2 vezes o 1 vezes o 2, que vai dar 4. E aqui, 1 vezes o 0 vezes o 1, que vai dar 0. E aí, você multiplica também no sentido contrário. No sentido contrário, você multiplica toda essa operação por menos 1. Cada produto é multiplicado por menos 1. Então, aqui também vai gerar o nosso produto. Com isso, eu vou ter agora aqui, aqui e aqui. 2 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Como está vindo para cá, você multiplica por menos 1, ou seja, menos 1. 1 vezes o 4 vezes o 2 vai dar 8. Como é para cá, menos 8. Você vai fazer a conta, tu vai ver que isso aqui vai dar 4 com 4, 8, com menos 8, eles vão se cancelar. Sobrou só o quê? Menos 1. Bom, mas menos 1 é diferente de 0. Então, esses 3 pontos não são pontos colineares, beleza? Por quê? Porque o determinante desses 3 pontos gerados aqui deu um número que não é igual ao 0. E aí entra a ideia legal pra gente. Antes da gente começar a adentrar o conceito de retas, a gente vai perceber o seguinte, que
Bom, dado esses nossos 3 pontos, eles não são colineares. Então a única estrutura que eles podem formar é um triângulo. E aí, ó, já estamos indo lá na frente pensando de que será que é possível conseguir calcular alguma ideia triangular envolvendo por esse princípio aqui? Sim. Um pouquinho mais lá para frente a gente vai estar vendo isso, como que a gente consegue analisar a área de um triângulo pensando nesse conceito, tá bom? Bom, a gente vai parar por aqui hoje. Na nossa próxima aula a gente vai dar sequência falando sobre iniciando a teoria de retas, que é bem ampla, mas muito importante pra gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera!